Aos Efésios ou Efésia, capítulo 3. Por isso, eu, Paulo, por amor a vocês pagãos, volto à prisão de Cristo sempre. Revelare. Como revelamos nos graus anteriores, o equilíbrio é a dualidade temporal de 12 horas preso no aprisco ou cárcere ou cela, no bom sistema durante as trevas para se proteger de si mesmo, do seu ego e do mal, dos lobos maus, dos animais ferozes. E 12 horas de liberdade no lume, na luz do dia, fora da prisão, fora do aprisco. A grande diferença entre o sistema do bem e o sistema do mal é que o sistema do bem permite a saída, exit, com responsabilidade. Mas, contudo, nós nos aprisionamos por amor a todos os nossos irmãos, fraternidade, onde Cristo habita. Nós nos aprisionamos por amor a todos os nossos irmãos. Eu pergunto aí, quem se aprisiona em reuniões, encontros e programas ao vivo, aglutinações, agremiações, igrejas, ajuntamentos, assembleias, congregações, por amor às pessoas onde Cristo habita? Quando você é desigrejado, de fato que você não se reúne, que você não vai nas reuniões. Por exemplo, eu viajei 1.000 quilômetros para ir em Curitiba e teve gente que não foi na reunião. Eu viajei 600 quilômetros para viajar para Itajaí e tem gente que não vai na reunião. Eu viajo 300 quilômetros para estar em Criciúma e tem gente que não vai na reunião. O que acontece com essas pessoas? Elas me amam? Elas amam o que nós falamos? Elas dão valor às palavras? Ela ama as pessoas que estão ali? Elas estão se importando com os outros santos, justos cristãos da sua cidade? Por acaso elas sabem o nome das outras pessoas, onde elas moram, se elas estão passando fome, necessidade, se elas perderam alguém, se elas estão sofrendo, depressivas, se elas perderam alguma coisa, se sofreu um acidente, aconteceu uma tragédia? Por acaso elas se importam, elas sabem o nome das pessoas da sua região, da sua cidade, do seu estado? Elas sabem o que está acontecendo com elas, elas acompanham? Então Paulo está dizendo isso, ele já abre dizendo isso, aliás, ele fala isso a todo momento. Nós somos prisioneiros, nós nos aprisionamos por amor, nós entramos num sistema por amor. Vocês saíram do sistema para entrar em outro sistema, saíram do aprisco para entrar em outro aprisco, onde o pastor é o Áquil. Vocês entraram em outro sistema. Porque sair se é tudo igual e é tudo sistema só porque melhorou alguma coisa, a visão patética, medíocre de quem é pequeno. Escute uma coisa, existe sistema do bem, existe sistema do mal. Nós nos aprisionamos por amor em um sistema chamado amor, num sistema chamado unidade. Nós amamos as pessoas e queremos estar com as pessoas. Gastamos muito de moto, de a pé, de avião, de carro, do jeito que der, de telefone, do WhatsApp, de YouTube, de rede social, da forma que der para estarmos juntos, porque o nosso prazer é nos aprisionarmos em amor. Você que está sentado agora me assistindo por 1h30, 2 horas, você se prendeu aí, você está aprisionado aí. Você se acorrentou, se algemou, e você está fazendo isso por 1h30 para a sua própria evolução, para a evolução dos que ouvem, por amor. Esta é a prisão do amor. Este é o sistema do bem. Paulo, assim como a pedagogia de Cristo, está usando o mundo físico em sua volta para metaforizar o mundo metafísico. Aliás, Jesus está, através do seu Espírito, na conscientia de Paulo. Quem é que fala através de Paulo? Quem está encarnado em Paulo? Por isso que a pedagogia, a didática, a dialética é a mesma. Não é? Como é que Jesus fazia? Eu estou vendo uma árvore, vou falar de árvore. E Paulo está vendo o que na frente dele?
Ele está numa masmorra. Ele está preso. Quando você está preso, você fala de prisão. Ele olhou a prisão e disse: eu vou tirar uma metáfora dessa prisão. Eu me aprisiono por amor a Cristo, à verdade e a vocês. Todos os santos e justos da Ásia. Vocês lembram que essa carta aos Efésios é, na verdade, a carta a todos os santos da Ásia. Em outras palavras, ele está dizendo: se estou preso, aproveito para dizer, sou prisioneiro de cadeias metafísicas só por amor a vocês. Eu pergunto aí, quem está algemado e preso por amor aos seus irmãos? É fácil dizer que ama a Cristo e não se reunir com Cristo. Paulo continua: essa prisão me impõe responsabilidades em favor de vocês pela graça do Criador. Todo o mistério da primeira Bíblia foi revelado a mim, como já escrevi brevemente para vocês. Agora tenho a oportunidade de detalhar um pouco sobre essa revelação. Ninguém entendeu esse mistério em outras gerações, séculos, milênios, durante toda a primeira Bíblia. Mas agora foi revelado pelo Espírito do Criador aos mestres da graça e anunciadores da verdade. O mistério revelado nos diz que todos vocês pagãos são agora o Israel espiritual do Criador, assim como ele terminou a carta aos Gálatas, Galutiá, membros do mesmo corpo e herdeiro das mesmas promessas através de Cristo Jesus. Esta revelação me tornou um ministro da graça do Criador. Ministro é trabalhador, responsável de uma missão. Embora eu me coloque como menor de todos os cristãos, eu tenho a missão de anunciar aos pagãos a graça de Jesus Cristo, as suas riquezas e a sua sabedoria tão profunda que é para nós inexplicável. Minha missão também é ensinar a todos como devemos divulgar esta verdade que foi ocultada por 4 milênios. Você pode escrever aí? Nós estamos divulgando uma verdade ocultada por 4 milênios. A graça veio sobre os ex-pagãos, agora igreja, que une judeus e não judeus, judeus e pagãos, para revelar sua multiforme sabedoria suprema. Que grande sabedoria que trabalha em todas as plataformas e áreas da nossa vida. Agora todos os justos podem receber essa graça de acordo com seu plano original, atemporal, que foi realizado através de Cristo. E agora temos acesso ao Criador através da fé. O que é fé? Fé é o próprio Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas da primeira Bíblia. Nós temos contato com o cosmos imaterial, onde o Criador habita. Através de Jesus temos acesso ao Santo dos Santos. Através de Jesus temos o vínculo do amor, isto é, o contato com o mundo externo, além da matéria, metamatéria, metafísico, onde Cristo habita além do delta, tempo, espaço e matéria. Revelare.
Na sua Bíblia está principados e potestades, não é assim? Ou algum outro sinônimo místico, mas o original fala apenas dos santos cristãos, inclusive em qualquer enciclopédia que faça perícia dos originais diz, foi traduzido errado, principados e potestades, porque ali está falando dos santos, dos cristãos, dos perfeitos, dos justos, das pessoas de bem que formam este corpo do Senhor, esse corpo espiritual do Senhor. Então na sua Bíblia está principados e potestades ou algum outro sinônimo místico, mas o original fala apenas dos santos e cristãos e suas consciências, que nós revelamos ontem no grau 268, que são as regiões celestes. Respondam para mim, alunos e mestres, onde fica as regiões celestes? Onde estão as regiões celestes? Responda para mim. Responda para você mesmo e para a sua evolução. Onde estão? Pois bem, se é lá que estão, então onde estão os, entre aspas, principados e potestades, governos e autoridades do bem e do mal, virtudes do bem e do mal, espíritos malignos e espíritos benignos? Onde atuam? Onde está esse conflito? Ele é interno dentro de nós ou ele é bem longe, numa linha imaginária, longe daqui, numa dimensão acima da atmosfera? Aí vem os árabes, aí vem os judeus, septocamadas divinas. Tudo isso é só metafórico. Mas leva-se na literalidade mística. Maniqueísmo, batalha espiritual, há sempre um conflito entre bem e mal. Há sempre uma batalha. A única batalha que tem aqui é dentro de você. As regiões celestes estão bem diante de você, dentro de você, no teu interior. E Paulo vai falar isso exatamente aqui, aliás, como ele sempre disse, Romanos 2, Romanos 10 e assim por diante. Nós vimos isso quantas vezes. A interpretação é bem simples, mas as traduções mistificam. E quem as lê e as interpreta, mistifica ainda mais. Tão simplesmente Paulo está nos revelando que agora todos os homens de bem podem receber a graça de terem contato com o mundo imaterial, com o trono de Deus, para você entender, com a verdadeira existência além dessa dimensão material tão limitada, ilusória e passageira, efêmera. Paulo continua. Portanto, entendam que as tragédias, acidentes, eu falei isso em Curitiba, segunda-feira, doenças, problemas, dívidas, são evolução para vocês. Sobretudo, aproximam o homem do Criador. Sabe como é que se chega perto de Deus? Não é falando línguas estranhas falsas, não é lendo a Bíblia, não é jejuando, não é indo para o monte, nem para a igreja, nem com água, nem com óleo, nem meditando, nem transcendência, nem yoga. Não, se você quer chegar perto do Criador, não é cantando mais perto quer estar, não é repetindo um mantra, uma reza, não é tocando nem cantando nada, nada, nada. Se você quer chegar mais perto do Criador, você precisa sofrer, porque as tragédias nos aproximam dele e transformam nossa vida. Bendito é o homem que passa por uma experiência de quase morte. Ele nunca mais voltará a ser a mesma pessoa. A sua ontologia será transformada. Sua moral, sua ética, seu caráter. O curso de desmaterialização mais aperfeiçoado da história é aquele que passa pertinho da morte e consegue voltar à vida. Bem-aventurado, feliz é o homem que sofre, que perde tudo, que passa dificuldade, que sofre tragédia. Quer chegar perto de Deus? Sofra. Essas palavras são verdade e vida.
Sofra, 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 sofra. Aí você vai entrar de sinagoga em sinagoga, de igreja em igreja, e você vai ver mentira, mentira sobre mentira. É mentira sobre mentira, porque eles dizem, eles pregam bênção, eles pregam vitorismo, eles pregam prosperidade, eles pregam privilegismo, eles pregam interferência de Deus, eles pregam cura, eles pregam milagres, eles pregam sinais, benefícios, como se o Senhor fosse fazer mágica na sua vida. Isso não te aproxima dele, isso te afasta dele. O que aproxima dele é sofrer, é perder, é o contrário. Perca para chegar perto dele. Agora me ajoelho diante do Criador, o qual criou, gerou e plasmou todos os espíritos que habitam na imatéria e todos os espíritos que habitam na matéria. Revelare. Na sua Bíblia você encontra aqui o termo família celeste, família celestial, família espiritual, família dos céus, mas o termo grego é patria, derivado do vocábulo pai. Esse vocábulo paterno era usado para indicar grupos como um clã. Preste atenção, clã, tribo, família ou mesmo uma nação, todos vindo de um mesmo criador, plasmador, gerador, o mesmo pai. Os mormons interpretam errado, distorcem esse texto dizendo que está em foco aqui a questão de procriação de Deus. Deus não se procriou, Deus não procria. Deus criou, plasmou, gerou, porque tudo é dele, por ele, é o grande holograma, mas esta é uma noção grega de deidade, é o equívoco dos mormons, e não uma noção hebreu-cristã original. Não existe procriação, mas criação, um criador em todas as matérias e imatérias, como dizem os rabinos, uma família imaterial e uma família material. Nesse aspecto, nessa citação, os rabinos estão certos. Esse é o original. Então, quando diz na sua Bíblia família, entenda, e vou ler de novo, sendo assim, agora me ajoelho, como costume oriental judaico, diante do Criador, o qual criou, gerou, plasmou todos os espíritos que habitam na imatéria e todos os espíritos que habitam na matéria, isto é, todos que têm carne estão encarnados, eu e você, e todos que estão desencarnados. Aos espíritos com carne, aos espíritos sem carne, aos espíritos encarnados e aos espíritos desencarnados, a todas as famílias de baixo e de cima, as famílias de baixo e as famílias de cima, eu me ajoelho diante dele, o Criador de todas essas famílias, porque tudo veio dele. Quem entendeu? Quem pode se ajoelhar agora comigo, metafisicamente, ou quem sabe até fisicamente, para fazer uma oração linda? O Criador plasmou 72 virtudes de bem e 72 virtudes de mal. Tem que colar os graus de dualidade quântica para entender. Com seus respectivos espíritos para habitarem na consciência humana de acordo com suas escolhas. A esses espíritos se referem as expressões plurais da Bíblia, como diz, façamos o homem, ou capítulo 11 de Gênesis, eia, desçamos ali e confundamos os homens. A esses espíritos se referem todas as expressões plurais bíblicas, e não a uma trindade ou hierarquias angelicais do bem e do mal que estão sempre em guerra. As classificações não batalham entre si. Não existe guerra espiritual. Existe apenas a consciência como receptáculo do que escolhemos, vindo todos do mesmo Criador. Tudo vem dele. Agora Paulo vai começar uma de suas únicas orações registradas em toda a compilação bíblica. Aliás, não é uma das únicas orações de Paulo, mas uma das únicas orações de algum homem sábio de toda a Bíblia. Como falamos no grau 30, e agora eu pergunto a vocês, meus amados alunos, quem colou aí o grau 30? Quem lembra do grau 30? Quem lembra do grau 30? Pois é. Orar é sempre no sentido de pedir iluminação,
Essa é a oração original. Eu queria que você escrevesse aí no seu caderno, oração original. Oração original. Vocês querem aprender a orar? Oração original. Eu já ensinei isso em tantos vídeos sobre amém, sobre oração, tem vários graus sobre isso. Mas aprove que nós chegamos aqui nos originais, nas perícias de Efésios capítulo 13. Então, nós temos que abordar isso de uma outra forma, com perícia. Orar é sempre no sentido de pedir iluminação, para que se abram os olhos, o terceiro olho, o olho da consciência da alma, pedindo sabedoria suprema, capaz de nos dar aqui no crivo tudo o que precisamos para vencer. E antes que nós vejamos essa oração e oremos junto com Paulo, eu quero dizer a vocês o seguinte: por que o sábio só pede sabedoria em sua oração verbalizada? Porque a oração, ela é a origem, o epicentro de todos os caminhos da vida suficientes para que nós possamos vencer o mundo. Você quer preservar, você quer proteger, você quer prosperar, você quer fazer boas escolhas na vida, você quer ter felicidade, alegria, plenitude, tudo isso é capaz. Tudo isso você pode fazer você pode ser capaz através da sabedoria suprema. Portanto, quando você pede sabedoria, que seus olhos se abram, como eu orei ontem aqui, basta. Você vai ver as 3 orações de Jesus em 1260 dias. As 3 vezes que Jesus orou, que nós vimos desde o grau 146, não era uma oração dele, mas era uma oração de modelo, referência, para que quem o ouvia aprendesse. Era uma oração de contraposição ao sistema. A própria oração era um instrumento de divulgação, de anúncio da verdade. Ele usava a oração para as pessoas abrirem os olhos. Como nós vimos, por exemplo, um dos casos, João 17. Entendem isso? Então, a oração é bem distante. A oração original é bem distante de todas as orações que são feitas hoje. Portanto, eu não estou generalizando, nem hiperbolizando, quando eu digo que 99% dos cristãos não sabem orar. É fato. Entre em qualquer denominação, eu vou começar a fazer isso, aliás. Em breve, eu vou pegar um grupo de pessoas do X, nós vamos entrar em vários cultos, elegantemente, sem atrapalhar, sem nada. Vamos entrar nesses cultos e vocês verão o que nós vamos fazer lá. Para vocês verem, para mostrar para vocês como que as coisas estão. Eu quero fazer questão de entrar lá nos templos, respeitosamente. Nós vamos entrar em pontos estratégicos, vamos participar alguns minutos e vamos deixar cartões nos bancos. E se nos derem a oportunidade, vamos falar. Precisa fazer isso? Só por um motivo maior. O mundo precisa conhecer que existe uma grande verdade. Se você não tem urgência, é porque você não evoluiu. Porque se você tivesse evoluído como eu evoluí, como alguns aqui evoluíram, você ia ter o sentimento de urgência que eu tenho. O sentimento desesperador de ver milhões, centenas de milhões de pessoas perdendo seu tempo e seu dinheiro. E se elas são pessoas bem intencionadas e de bem, que crime é o nosso da conivência de não acordar elas? A partir do momento que nós, quando manifestamos a verdade em frente aos templos, como temos feito elegantemente, as pessoas acordam e até nos agradecem, nos aplaudem, obrigado por esse trabalho de vocês, como não continuar? Como não dizer que este é o caminho? Se elas nos agradecem. Vamos à oração? Paulo continua.
Olha a oração original. Eu oro para que, com suas riquezas, o Espírito que habita nas consciências, na consciência de vocês, dê forças para que vocês sempre tenham a fé. Desejo que vocês, como uma árvore, estejam bem enraizados e como um edifício estejam bem alicerçados no amor. Você percebeu? Fé e amor. Quero que vocês evoluam ao ponto de que todos vocês conheçam plenamente a sabedoria suprema do Criador e principalmente seu amor, que vai além do Dalat, não é nem delta, porque delta é 3, Dalat é 4, largura, comprimento, olha a quântica aqui, altura e profundidade. Eu quero que vocês conheçam acima de tudo, em todas as dimensões, em todos os lugares, imateriais e materiais, em toda dimensão material e imaterial, Ele está presente. Largura, comprimento, altura e profundidade. Oro para que conheçam aquele que não está aqui para fazer o que pedimos ou pensamos. Olha o original. Na sua Bíblia está, Ele faz além do que pedimos e pensamos. De fato, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem poder para fazer e desfazer, para caos e ordem. Acontece que o que Paulo está dizendo é, olha o original, olha a diferença. Ele não está aqui para ser teu servo. Ele não está aqui para fazer o que pedimos ou pensamos, mas que seus planos e pensamentos são muito mais elevados que os nossos e que o que Ele tem para nós é muito mais do que queremos hoje em matéria. Você entendeu? Eu vou ler de novo. Eu oro para que conheçam aquele que não está aqui para fazer o que pedimos ou pensamos, mas os seus planos e pensamentos são muito mais altos, muito mais elevados que os nossos, e que tem para nós muito mais do que queremos hoje em matéria. Que lindo. O seu poder está em nossas consciências através do seu Espírito. Do Criador imaterial é todo o governo e autoridade sobre todos os justos, isto é, a igreja, através de Cristo Jesus, por todos os próximos milênios e para sempre, atemporalmente, do princípio ao fim. Aí na sua Bíblia está escrito amém, mas é do princípio ao fim, do temporal ao atemporal, do material ao imaterial, da morte à imortalidade, iluminare. Na sua Bíblia as palavras na igreja e em Cristo Jesus não aparecem nos originais. A expressão correta nos originais é na igreja por Cristo Jesus e não e em. Olha a diferença de por, através, por meio, e adulterado está na sua Bíblia com e em. Esse acréscimo e em foi feito para consubstanciar a doutrina da Santíssima Trindade mais uma vez. Para você entender, a tradução original da Bíblia que se explica por si mesmo, esse é o objetivo maior, que as pessoas entendam as Escrituras, foi colocada da seguinte forma, assim você terá sua Bíblia impressa. Do Criador imaterial é todo o governo e autoridade sobre todos os justos, a igreja, através, por meio de Cristo Jesus. Esse é o original, e não i em. Por que o i em está errado na sua Bíblia? Porque o i em
ele dá substância para a Trindade, dando a entender que o Criador manda na igreja e manda em Jesus, como se Jesus fosse um fantoche do Criador. O Criador, Deus Jeová, manda na igreja e em Jesus. E não, o Criador tem governo sobre a igreja é seu plano, sua ideia, através, por meio de Jesus, e não e em. O Criador não manda em Jesus, porque é o mesmo Deus, o único Deus e a mesma pessoa. E aqui encerra aos Efésios, Efésiá, capítulo 3. Aos Efésios, ou Efésiá, capítulo 4. Alguém avisa o Odair Souza que esse dinheiro que ele colocou não vai para nós. Agradeço a intenção, que vale a isso. Como preso pelo Senhor, peço que vivam de acordo com as habilidades e vocações que receberam. Sejam completamente humildes. Olha só. Dóceis. Hoje uma pessoa do X, eu falei hoje com 30 pessoas do X, portanto não ache que é você. Mas uma pessoa do X me mandou um áudio com uma entonação de voz que ela não é desrespeitosa, mas ela é distante, ela é fria, é privada de descompromisso, desamor. Isso me abateu bastante. Eu estou acostumado com isso, mas embora eu seja preparado, evoluidíssimo, maturo para isso, eu não posso ser insensível e me tornar um mestre frio. Aprenda, se você nunca foi doce, aprenda a ser doce. Talvez você nunca tenha conhecido Jesus Cristo. Escute, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do corpo espiritual, através do amor e da paz. Na tua Bíblia está vínculo, mas está falando em amor. Só existe um corpo espiritual. Assim como a esperança da vida eterna é uma só. Para nós só existe um Senhor, uma fé, um batismo, um Criador que é delta, outro grande delta de Paulo, sobre todos, por meio de todos e em todos. Vocês podem escrever esse delta? O Criador é sobre todos, por meio de todos e em todos. Para nós só tem um Senhor, uma fé que é Jesus Cristo, um Senhor que é Jesus Cristo, um Criador que se fez filho que é Jesus Cristo. E um batismo que é a inserção no grupo de salvos de santos que vem agora neste revelare. Escuta isso. É lamentável saber que esse texto isolado, sem conhecimento dos originais, é usado para provar o batismo unicista, ou dualista, ou trinitário, ou ainda esse texto isolado é usado para defender o batismo dogmático e ritualístico denominacional da sua igreja, onde existem mais de 20 tipos de batismos. Qualquer perícia dos originais revela que o batismo aqui não é alusão ao ritual da primeira Bíblia, nem se refere aos batismos realizados na transição para a graça, como vimos nos originais de Atos dos Enviados dos Apóstolos. O que é batismo? Escreva aí, batismo é introdução, é inserção. Paulo está falando da única inserção, da única introdução, da única entrada no corpo espiritual. Ele está falando de corpo espiritual da igreja, da
introdução pela verdade através daquilo que ele falou lá em Romanos capítulo 6, o batismo na morte de Jesus, o batismo através do sangue, que ele escreveu lá em Hebreus capítulo 9, pela linguagem só pode ter sido ele, através da morte com Cristo e da ressurreição, que ele falou em todas as cartas, com ele, como ele falou em 1 Coríntios 15, e imediatamente após a recepção do seu Espírito em nossas consciências. O que ele está falando? Ele está falando de um único batismo, uma só entrada para o corpo de santos, uma só conversão, um só arrependimento, uma só metanoia. É isso que ele está falando, isso que é batismo. E não é o batismo ritualístico da tua igreja. Silêncio, prestem atenção. Quem entendeu um só batismo? Vocês não dão valor a cada palavra, depois não sabem responder às pessoas, né? Nós precisamos formar mestres. Pessoas que saibam falar tudo o que eu falo, igual eu, ou melhor do que eu. Paulo está falando do único batismo no sentido de você entrar para o grupo de eleitos. Você, daqui a pouco ele vai dizer, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem falava palavras morais não fala mais. Quem era irado, se vingava, não se vinga mais. Então o que ele está dizendo? Ele está falando sobre conversão. Sobre converter, sobre arrependimento, sobre metanoia. Você pode escrever aí, só existe uma metanoia. Só existe uma conversão. Só existe um arrependimento. O batismo significa morrer e nascer de novo. Só tem como nascer de novo uma vez. Não tem como ficar nascendo. Tem gente que se batizou 8 vezes em 8 denominações, 5 vezes em 5 denominações, para ver o tamanho da distância entre o original e o que é feito hoje. Essa ilusão, essa fantasia, essa loucura. Como pode alguém morrer 5 vezes e ressuscitar 5 vezes? Uma só vez você vai morrer para o mundo, para o paganismo, para o judaísmo, para o sistema religioso, para o sistema político, para a ilusão do show de Truman, para o crivo, para o mundo, para a maldade, para o ego. Uma só vez você vai matar o ego. O ego não ressuscita. Escreva aí. O ego não ressuscita. Uma só vez você vence o ego. Vence o diabo, se entrega a Cristo, passa a ser morada do seu espírito e ponto. Não tem arminianismo, entra, sai, chegou o Espírito de Deus, saiu o Espírito de Deus, chegou o Espírito de Deus, saiu o Espírito de Deus, entrou o Espírito de Deus, saiu o Espírito de Deus, tá na fé, caiu, tá na fé, caiu, tá na fé, caiu, tá na fé, caiu. Quem cai é porque nunca foi. É uma expressão para dizer que saiu da graça porque nunca esteve lá. Quem sai do corpo é porque nunca esteve lá. Só revelou-se. Esse é um só batismo. É tão absurdo a teologia das denominações que cada denominação vai dizer que um só batismo é o seu batismo. Outros vão dizer que é o batismo no Espírito Santo. Outros vão dizer que é o batismo nas águas. Como podem entender as coisas? Como podem? Esse é o único batismo. Uma só vez entramos no corpo espiritual de Jesus Cristo e de lá nunca mais sairemos. Se de fato somos os vencedores e escolhidos, isto é, aqueles que pela presença de Deus, ele já sabendo por antecipação, porque é atemporal, vencerão o crivo. Paulo continua. E a sua graça foi repartida para nós conforme Cristo deliberou, determinou. Nós encontramos esse presságio no Salmo 68, 18. Na época não tinha
Você sabe divisão de números, capítulos, versículos, versos? No caso de Salmos não são capítulos, mas não tinha divisão de números. Nós fazemos assim para que você entenda o que Paulo está querendo dizer e o que ele está citando. Abre aspas. Quando Cristo foi além da matéria, na imatéria, levou os espíritos presos com ele e distribuiu habilidade aos homens. Outro episódio lamentável de um texto descontextualizado, que eles vão dizer que Jesus desceu, alguns vão dizer, para pregar no inferno. Como se o inferno fosse literal, tivessem pessoas sendo atormentadas no fogo, as almas sendo atormentadas no fogo, aí Jesus chega lá e prega para elas. E dá uma expectativa, dá uma esperança e diz, olha, quem acreditar em mim aqui pode sair desse inferno agora. Quantos vocês acham que quiseram ficar lá? E vocês acham que esse processo, axiologicamente falando, é justo? Tem coerência? É um grande absurdo o que é pregado misticamente nas catedrais da fantasia. Vamos ver o original. Vejam, Paulo mesmo está explicando em seguida. O mesmo que subiu, metáfora, isto é, foi além desta dimensão, tempo, espaço e matéria, também desceu, na metáfora, nas partes inferiores da terra. Daí surge a palavra latina inferno, partes inferiores, terra, sepultura. Pode até ser magma, abaixo da crosta terrestre, sem nenhum problema. Mas o inferno não é lá. Acreditar que o inferno está debaixo dos nossos pés a alguns quilômetros, se perfurarmos aqui vamos encontrar o inferno, é pior do que acreditar em Papai Noel. É lamentável a fantasia dos cristãos e o desconhecimento deles sobre o original. Paulo mesmo está explicando, aquele que subiu, olha aqui, subiu, olha o hexagrama, ou a ampulheta, é o mesmo que desceu, subiu, desceu, tá vendo meu dedo? Dualidade. O que é subir? Vocês lembram? Nós fizemos aquela linda canção, Criador imaterial, materializou. O que é isso? Quando fala subiu é porque desencarnou, foi, acessou o delta céu, delta dimensão, que é a dimensão além de tempo, espaço, matéria, largura, altura e comprimento. Ele foi além daqui, além no 3D, além dessa dimensão onde estamos sendo crivados e presos. Quando fala subiu, é que ele esteve além da matéria, além do tempo, além do espaço. Quando fala desceu, é porque ele veio aonde estamos. E depois, quando morremos, os espíritos não têm carne, não tinham transmutação, não tinham ressurreição, não tinham expectativa de um novo corpo e ficavam pairando por aqui, isso por 4.000 anos. Jesus veio dar expectativa, Jesus veio ser o primeiro a ser ressuscitado, para que a partir dele, como um homem ressuscitado, todos os outros que acreditarem nele possam também ser ressuscitados e ganharem um novo corpo. Vocês entenderam? Aí Paulo continua. O mesmo que foi a imatéria, desceu na matéria terra, levando todos os espíritos que não tinham expectativa de vida eterna e de corpo espiritual com ele, para que agora possam viver eternamente, existir eternamente e terem novos corpos. Ele não pregou a ninguém, nem pegou espíritos em cadeias, no Hades, no tormento do inferno e disse, venham comigo. Tudo isso é metafórica, linguagem metafórica, assim como o rico e o Lázaro, linguagem metafórica. A única coisa literal aqui no mundo metafísico, no cosmos espiritual, é que o Senhor deu a oportunidade às pessoas que morriam e ficavam só com os espíritos desencarnados agora de terem um novo corpo.
Naquele grande dia, eles receberão um novo corpo e ressuscitarão com ele e terão vida eterna no reino, no grande jardim do Éden, atemporal, eterno. Entenderam? Não existia expectativa. Por 4.000 anos, espírito de homem morto ficava ali, pairando. Passando pela reologramação ou descanso, mas pairando. Agora não. Agora, desde o momento que Jesus morreu, como nós vimos em toda a carta aos Romanos, em toda a carta aos Coríntios, e chegamos aqui, agora você consegue enxergar, através dos originais, o que é que ele veio fazer e o que é que Paulo está dizendo. Este é o nosso Messias, o mesmo que subiu e desceu, metáfora. O mesmo distribuiu, também metáfora, habilidades nas consciências humanas para que possamos também existir. Ora, para aqueles que estavam mortos durante 4.000 anos, ele deu oportunidade no grande dia. E para nós, os que estamos vivos, no caso aqui de Paulo, os que estavam vivos, e todos os outros que vierem após ele, no caso nós, durante 2 milênios, até que ele venha, até que o reino venha, imaterial, todos nós temos agora habilidades, capacidades. Ele nos deu a oportunidade de receber o seu Espírito encarnado em nós. Repartiu a graça em dons, habilidades, onde as pessoas, quando se reúnem, se juntam, se agremiam, as pessoas de bem, elas podem ajudar umas às outras. E é nessa engrenagem de juntas, de articulações de um corpo, usando essa metáfora, que nós vamos conseguir chegar lá também. Pela transmutação ou pela ressurreição, conseguiremos chegar na vida eterna. Quer dizer, nós vamos existir, sim, se nós usarmos essas habilidades. Por isso a importância de se reunir, de estar perto dos santos, dos salvos que têm, dos sábios que têm essas habilidades. Porque você estando reunido comigo agora, você está recebendo a graça de Deus que foi repartida na vida de Áquel e que está sendo repartida na vida de vocês. A graça que veio sobre mim, agora vai sobre vocês. Vocês a recebem. E isso constrói em vocês habilidades, força, fé, amor, esperança, para que vocês possam conseguir vencer. De modo que é nesse processo de troca de energia, de troca de força, de evolução, que nós conseguiremos chegar lá. Quem não evolui aqui e diz, eu não escuto que eu não tenho mestre, meu mestre é o Espírito, eu não me reúno, ou eu me reúno num sistema com pessoas que vão me ensinar, ou que lá eu ensino, pode estar correndo o risco de não ter a energia apropriada cósmica para chegar lá. Quer que eu prove? Vocês que estão me ouvindo, o coração de vocês não está ardendo? O coração de vocês não está se enchendo agora de alegria, de esperança, de amor, de paz? Quando vocês acabarem de colar esse grau, vocês não sairão daqui melhores e mais fortes? Qual é a diferença entre vocês que ouviram, que me ouvem, e aqueles que não me ouvem? Vocês são fortes, vocês são preparados. Se vier agora um grande crivo na vida de vocês, individual ou coletivo, vocês terão forças. Esses que não assistem, esses que não escutam, esses que não têm professores, esses que não têm repartição de dons e de graça, não terão força. Vão sucumbir, vão cair. Vocês têm força. É assim que Deus fez, é assim que Deus estabeleceu. Aí Paulo termina dizendo, e assim todas as promessas vão se cumprir. Revelare. O pano de fundo histórico do texto desse salmo foi um dos diversos triunfos do rei Davi sobre seus inimigos. Ocasião em que ele levou cativos amarrados para Jerusalém, levando também as riquezas dos inimigos para distribuírem como presentes os despojos.
que aqui se encaixam na interpretação como dons, ao povo de Israel. É comum Paulo dar uma interpretação para os textos da primeira Bíblia, revelando que por trás da literalidade já cumprida naqueles dias de Davi, por exemplo, dos textos, haviam interpretações metafísicas, presságios do que iria ainda acontecer através de Cristo. Então Paulo, ele faz muito disso também. É uma peculiaridade paulina. Ele pega textos como esse de Davi, que já se cumpriu, e traz para uma interpretação de hoje. Mas uma interpretação espiritual, não como fazem hoje. Quando alguém lê Josué, dando voltas nas muralhas de Jericó, e quer fazer uma aplicação pessoal, privilegista, individual, materialista, do reino de baixo. Isso é engodo, isso é engano, isso é embuste, isso é falso, isso é mentiroso. Isso é falsa profecia, falso ensino. O que Paulo fazia não era isso. Paulo está pegando um texto do Salmo, é bem verdade que falava dos despojos da guerra como os dons, é bem verdade que falava do rei Davi pegando os inimigos e trazendo cativos, trazendo presos, e aí ele faz uma comparação com Jesus, que é aquele que levou os espíritos que não tinham expectativa, levou preso com ele, estavam presos sem corpo, mas agora vão com ele com a expectativa de ter um corpo, de transmutar, ou de transfigurar, ou de transformar, ou ressuscitar, regenerar, ter vida eterna, vida eterna. É isso que ele está falando. E também repartir os despojos da guerra. Aí ele faz uma comparação com os despojos que o rei Davi adquiriu dos seus inimigos, distribuiu ao seu povo como presentes. Ele está falando que os dons são como esses despojos que ele distribui a cada um. Os dons, as habilidades funcionam assim. Então veja, nenhum problema, não é uma forçação exegética. Paulo só está ilustrando, só está usando metáforas da própria Bíblia, da primeira Bíblia, que era algo comum para os judeus e comum para ele, ex-rabino, ex-pastor, ex-padre, ex-teólogo, e trazendo essas palavras de teologia sem valor para uma linguagem de graça, transcodificando, traduzindo para uma linguagem de graça, fazendo a primeira Bíblia ter sentido na graça. E olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Este é o mesmo Messias que distribuiu habilidades nas consciências humanas com qual intuito? Que possamos existir. Os dons nos ajudam a chegar lá. Os dons nos ajudam a chegar lá, conforme o original de Colossenses 2,15 que nós veremos, onde a interpretação é orgânica e coerente do texto original, que é essa que eu expus aqui, que já foi supracitada, e é bem diferente das interpretações místicas equivocadas da maioria dos teólogos e rabinos cristãos de hoje, que mistificam tudo, regiões celestes, potestades, principados, como se não bastasse isso, os espíritos cativos. Os espíritos, as pessoas que morreram estavam lá, as almas penadas. Aí o Senhor veio pregar para elas, veio anunciar para elas. Muitos teólogos vão divergir, a própria teologia é contraditória, vai surgir um outro grupo que vai dizer que isso é mentira. Existe um grupo mais tradicional de batistas, metodistas, presbiterianos, uma ala mais protestante da vanguarda que vai dizer que isso é mentira, que essa interpretação é dos pentecostais, neopentecostais, que ela é exagerada. Então veja, a própria teologia se confunde, se contradiz e se anula. Agora você, meu caro ex, você está fora disso. Você é ex. Você saiu. Não saiu? Não saiu ainda? Você saiu. E se você está fora, você está enxergando um caminho excelente, iluminado, bem longe de todo esse grande equívoco. Aí Paulo continua, ele repartiu sua graça em habilidades diversas para cumprir
o id, primeiramente, espere um pouco. Quem aqui estava na segunda-feira à noite no encontro de Brasília, na casa do Jair e da Luísa, quando no quadro, por mais de 1 hora, eu acho que deu 1 hora e pouco, eu explanei tudo sobre 5 dons ministeriais, 9 dons espirituais que são sobrenaturais, os dons naturais, a hierarquia, o clero, o chamamento, a vocação, os títulos, os salários. Quem? Vocês podem testemunhar aqui, deixar registrado que eu dei uma aula imensa, detalhadíssima, como eu nunca dei sobre cada termo. Cooperador, diácono, presbítero, ancião, élder, pastor, arcebispo, bispo, papa, freira, madre, padre, apóstolo, apóstola, diaconisa, pregador, pastor, profeta, mestre, doutor. Foi ou não foi? Tem alguém aí? Estava segunda-feira à noite? Olha, tem muita gente lá, hein? Estou esperando vocês. Então, naquela ocasião, eu expliquei detalhadamente aqui, para registrar na Bíblia original mais uma vez, eu vou explicar sintetizado pelo seguinte. Não há necessidade. Se você quer ter o detalhamento disso, nós temos no curso de Sistematizando uma aula sobre clero e hierarquia, no livro de Sistematizando e Tesorizando. Nós temos nos primeiros graus, aqui nessa lista, muitos vídeos sobre isso. E nós temos aqui na Bíblia Original Codex o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu quero que todos vocês escrevam aí para vocês guardarem. Escrevam assim, ó. 1 Coríntios 12 é a lista maior, detalhada, mais completa de Efésios 4. Se você quer conhecer Paulo, você tem que ler 1 Coríntios 12 para entender Efésios 4. E não ser bitolado e papagaiar mentiras, ignobilidades, como toda a teologia faz. Bem, foi no domingo? Não foi na segunda? Ah, segunda-feira eu dei aula sobre esoterismo, hermetismo e dualidade, eu acho que foi essa, né? De fato, segunda-feira eu dei aula sobre hermetismo, esoterismo, e no domingo eu dei a aula sobre, muito bem lembrado, José Borniotto, muito atento, guardando cada palavra, José Borniotto, foi no domingo, de fato. Então vocês podem testemunhar, foi lindo, não foi? Vocês deram um testemunho ruinzinho aqui embaixo, hein? Estou pedindo para vocês testemunhar, para registrar que vocês escreveram nada. Aqui, ó. Escreve aqui, ó. As pessoas estão lendo. Ó. Quem esteve lá no domingo à noite? Para cumprir o ID, primeiramente nós, os mestres enviados da graça. Por que primeiramente, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, coloca apóstolos primeiro? Apóstolo significa mestre enviado da graça. Por quê? Porque era para cumprir o ID. Era naquele tempo, até 70 depois de Cristo. Ó, agora eu tenho que mostrar o chat aqui que estão participando. Eu acho que é o delay que está demorando chegar a minha voz. Depois os pregadores. O que é pregadores? É profeta na tua Bíblia, profetuo. Tem que aprender lá 1 Coríntios 12, tem que aprender 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14. E denunciadores da corrupção. O que um profeta é? Na visão neotestamentária na graça, ele é um pregador, mas não desses, de homilética, hermenêutica, exegese, sermão. Não é um sermonista. É um pregador, um anunciador, um falador, um orador, um parlamentar. E denunciador da corrupção sistêmica religiosa. Depois, os que anunciam a verdade, que na tua Bíblia está evangelista. Depois, os terapeutas para aconselhamento, que na tua Bíblia está pastores, que não são os pastores de hoje, pastoras de hoje. Tudo errado. A Igreja Católica entende melhor o termo pastor no original, quando fala, por exemplo, do trabalho pastoral, pastoral da criança, pastoral da juventude, pastoral das mulheres, pastoral. Depois os terapeutas para aconselhamento, que são os pastores, e os mestres, que muitas Bíblias traz doutores ou professores, docentes, para ensino. Todas essas vocações e habilidades são com a finalidade, existem com
a finalidade de evoluir os cristãos para a missão da verdade, para que todo o corpo de Cristo seja construído, como ele falou no capítulo 2, basta você voltar aí, Efésios 2, 18 em diante, até a sua conclusão e encerramento das obras, até que acabe a construção desse prédio, desse edifício, onde todos alcançaremos a unidade da fé e da evolução, atingindo o mesmo nível da evolução de Cristo. Olha que lindo. Está vendo evolução? Onde é que tem evolução da consciência? Na unidade. João 17, Romanos 14, 1 Coríntios 13, Efésios 4. Onde é que tem evolução da consciência, plenitude, o máximo, o ápice? Quando chegaremos a essa estatura de varão perfeito, que a tua Bíblia coloca assim, você nunca entende, na linguagem arcaica, nos sinônimos mal escolhidos ou antigos, como é que você entende? Está falando de evolução máxima da consciência. Nós vamos atingir o mesmo nível da evolução de Cristo, isto é, o Pai, o Deus que se fez filho, que nos deu um padrão de excelência, nós atingiremos esse padrão daquele que se fez filho, no nível que se fez filho, não no nível do Pai, no nível quando ele se fez filho, daquele homem perfeito. É nesse nível que nós vamos chegar. O grande propósito dos dons é que não sejamos mais crianças, pois as crianças são enganadas facilmente. Crianças são levadas de um lado para o outro pelas ondas ou pelo vento. E o que mais tem na filosofia X, o que mais tem nas denominações são crianças. Aonde você vai? Nos grupos que eu vou, mesmo da filosofia X, as pessoas acham que são do X, mas elas são crianças. Qualquer vento, qualquer onda do mar leva elas para cá, para lá, para cá, para lá. Se eu mesmo ligar para elas agora, se eu fizer uma ligação para elas, mudando a minha voz e apresentando para elas outra doutrina, olha, não sei não se de cada 10, 7 não caem. É impressionante a falta de constância, a instabilidade. Quem vive mudando de pensamento, persuadido facilmente por qualquer pseudo-professor, ainda é imaturo e precisa evoluir. Os dons de ensinar são para evitar que vocês caiam na astúcia e na esperteza de falsos mestres. Sabe qual é o problema de não ter mestre? É que você acaba tendo mestre. Porque não existe vida sem mestre. Escreva aí. Não existe vida sem mestre. Você aí, espertão, cheio de ego, dizendo que eu não é meu mestre. O meu mestre é o Espírito. Pois bem, o Espírito escolheu usar homens. O Espírito de Cristo deu dons aos homens, habilidades, capacidades, repartiu a sua graça usando homens. Então, se você diz que aprende pelo Espírito, na verdade você está aprendendo pelo ego. E maldito é o homem que confia em si mesmo. Ou seja, não existe vida sem mestre. Ou você vai aprender com mestres do mal, ou você vai aprender com mestres que você julga que eles não sejam, mas você nem percebe que inconscientemente eles estão te passando referência, informações, ensinamentos. Sabe, eu vou citar aqui um casal. Eu conheci um casal do X que nunca me ouviu. Nunca me ouviu. Até fiz um texto hoje lá, facebook.com/xorganics, siga. Eu fiz um texto para as pessoas que caem, que saem da graça, metaforicamente. Esse casal, eu dizia para eles, olha, cuidado, tem que ter professor. Não, eu não acredito que tem que ter professor. Eu penso assim, olha, o Espírito de Deus nos guia. E outra coisa, que a gente vem aqui nas reuniões, e só você fala, aquela coisa centralizada em você, sabe? Eu penso o seguinte, reunião é chegar e todo mundo conversar com quem quiser, nós comermos juntos, confraternizarmos e irmos embora. Não tem mestre.
Falei, meu caro, aí você vai ter que rasgar toda a Bíblia e vai ter que escolher outra religião ou criar uma religião para você, porque a igreja é escola, formada de mestres e alunos. Não, isso daí é sistema, isso daí já está virando sistema, isso é imposição. Eu quero seguir meu próprio rumo. Resultado: ateu, separado e a mulher se matou. Você entendeu? Ateu, se separou e a mulher se matou. Isso aqui não é ameaça, não. Isso aqui é amor de pai, amor de professor, como Paulo fez lá em 1 Coríntios 11. Cuidado, examine esse homem a si mesmo, depois vocês vão acabar sofrendo. Cuidado. Isso aqui é amor de pai. Isso aqui é amor de professor. Sabe por quê? Porque se você não tem mestre, é uma farsa. Você não tem mestres nossos, mas você assiste vídeos e confia neles, você assiste algum jornal, alguma matéria, alguma revista, algum livro, algum autor, algum apresentador, alguém que você assiste na internet, na vida pessoal, alguém da família, algum amigo, algum colega de trabalho, alguém chega e você confia e alguém está te ensinando alguma coisa, porque a vida é feita de falar e ouvir, porque a vida é feita de ensinar e aprender. Alguém está te ensinando alguma coisa o tempo todo. Quem entendeu? Então é impossível uma vida sem professor. É uma grande farsa, tudo por puro ego. E o fim deles é destruição. Então Paulo está dizendo, os dons de ensinar são para evitar que vocês caiam na astúcia e esperteza de falsos mestres. As habilidades são para vocês seguirem a verdade em amor, evoluindo em todas as áreas da vida, através da consciência do corpo que é Cristo. Ora, se o Espírito de Cristo habita aqui nas regiões celestes da nossa consciência, então, e esse grande corpo espiritual, esse macrocorpo que é formado por todos os santos, salvos, justos, sábios, quem é a consciência? Quem é a cabeça desse corpo, como está em 1 Coríntios, capítulo 12? Quem é? Diga para mim, como é o nome da cabeça, da mente, do cérebro desse corpo, do cérebro dual desse corpo, da consciência dual? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sendo ele a própria mente do corpo, todos os membros se ajustam e trabalham